Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre os indutores. Então vamos à nossa aula. Então, como você vê na imagem aí, são vários tipos de indutores, né? O indutor é também conhecido como bobina, ou filtro, né? É um dispositivo elétrico que armazena energia na forma de campo magnético, né? Com a energia, quando a corrente passa, ela passa pela bobina, né? Ela passa pelo indutor, ela gera um campo magnético aqui nesse local. Ele pode ser utilizado em circuitos como um filtro. Esse dispositivo ele trabalha com o princípio de indução eletromagnética, né? Então, quando a corrente circula pelo fio, né? Porque na verdade nada mais é do que um fio, né? Esse fio ele é revestido, é esmaltado, e quando a corrente passa por dentro desse fio, ela gera um campo eletromagnético. Então, ele trabalha com o princípio da indução eletromagnética. Esse fenômeno ele foi descoberto em 1831 por dois cientistas, o Michael Faraday, da Inglaterra, e Joseph Henry, dos Estados Unidos. Os indutores, geralmente, eles são construídos como uma bobina de um material condutor, como o cobre, né? Ou muitos, além, como nesse caso aqui, isso aqui é um indutor, dentro dele não tem nada, é somente um enrolamento, né? Mas quando é feito esse enrolamento e é colocado esse núcleo, que tem nesse aqui, ó, de ferrite, ele potencializa o efeito, a força do campo magnético. Então o núcleo ferromagnético aumenta a indutância, concentrando as linhas de força do campo magnético que flui pelo interior das espiras condutoras. O indutor é representado pela letra L, né? L. Nós vemos nos esquemas elétricos a letra L. E sua unidade de medida é o Henry, né? Cujo símbolo é o H. Então existem os múltiplos e submúltiplos, mas os principais que nós vamos encontrar é o nanohenry, o microhenry, o milihenry e o Henry, né? Os indutores eles são utilizados em vários circuitos, principalmente como filtros nas entradas das fontes de alimentação, e são encontradas praticamente em quase todos os circuitos elétricos. Então nós vamos ver aqui, né, tem algumas placas que nós usamos em outros vídeos, mas nós vamos encontrar aqui, ó, aqui na entrada, né, entrada de AC, nós vamos ver bem que logo um indutor aqui, ó, tá vendo nesse formato ele. Vamos ver outro tipo aqui, ó, aqui uma placa de fonte ATX, ela já foi tirada algumas peças, mas aqui tem a entrada, né, tem os dois capacitores grandes e logo aqui nós vemos um indutor aqui, ó, tá certo? Existem muitas maneiras. Vamos ver aqui uma placa de PC, né? Aqui é uma placa de PC. Nós vamos encontrar ele nesse formato aqui, certo? Formato toroidal. Você vai ver, ó, ele é um círculo, o enrolamento de cobre. Tem esse outro tipo aqui que tem um núcleo de ferrite, que nós vimos ali na gravura, ó. Aqui bem próximo do setor de memória dessa placa. Nós temos também, nós vamos encontrar também na mesma placa esses indutores aqui também, ó. Esse e esse. Então, e outro desse formato aqui também. Esses indutores aqui, eles fazem parte do circuito de V-Core, né, que forma a alimentação do processador dessa placa. Então, pela quantidade de bobinas, né, de indutores, nós vemos aqui uma, duas, três, quatro. Então, nós sabemos que aqui nós temos 4 unidades aqui, né, que formam o V-Core, né? Vai ter um capacitor, uma bobina, dois transistores de baixa e um transistor de alta, mesma coisa, capacitor, bobina, dois transistores de baixa e um de alta. Então são eles que formam aqui a alimentação do processador. Então eles estão aqui com a função também de filtrar, né, de fazer a filtragem da corrente que passa pelo circuito, tá bom? Então nós vamos, na sequência, nós vamos fazer aqui uma pequena experiência, porque como nós vimos no início, os indutores eles trabalham com o princípio de indução eletromagnética. Quando nós temos um indutor desse formato e nós colocamos no seu centro um núcleo, né, como no caso desse aqui, nós vimos agora há pouco na placa também, esse núcleo, né, ele é envolvido, né, pelo campo magnético,
um campo, ele gera um ímã, né? Ele se torna um eletroímã. Nós vamos ver aqui na prática, para ilustrar a nossa aula, o funcionamento do campo magnético quando ele é induzido por uma corrente elétrica. Então, como nós havíamos falado, né, que é um indutor, né? Ele é na forma toroidal, né, circular. E às vezes eu pego de fontes, placas velhas, e tiro esse fio. Ele é um fio de cobre, ele é esmaltado para ele não ter continuidade aqui. Então ele vai ter nas pontas, né? Quando a gente raspa, ele tem continuidade, mas ele é... Então é feito um enrolamento, né? Esses que eu desmonto aqui eu uso para fazer jumper, né? Muitas vezes tem placa que a gente pega para reparar e tem trilha rompida, então esses fios são ideais para a gente fazer um jumper, pegar uma trilha rompida e refazer ela com esse fio aqui, tá bom? O que nós vamos fazer agora, nós vamos pegar aqui, eu enrolei, peguei um pedaço, não é muito grande, né? Quanto maior o fio, quanto maior esse fio de cobre aqui, maior a quantidade de enrolamento, quanto maior a quantidade de espiras, maior é a força eletromagnética que é gerada. Então aqui nós pegamos uma peça de ferro, né? E ao redor dela nós fizemos um enrolamento. Nós vamos ligar na fonte, né? Vamos energizar aqui, vamos ver que a partir do momento esse enrolamento aqui ele é energizado, ele gera um campo magnético e esse eixo dele aqui ele fica com propriedades de ímã. Então é o que nós conhecemos como eletroímã, né? E ele tem força para mover objetos, porque ele atrai os objetos. Eu vou ligar aqui a fonte, 10 volts, eu vou subir mais um pouquinho, vou botar ela com 12. 12 volts e vou energizar o circuito, certo? Vou energizar o circuito. E nós vamos observar aqui, está energizado, certo? Com 12 volts. E esse ferro aqui, esse eixo, né? Esse eixo aqui, ele adquire propriedade eletromagnética. Então nós vamos aproximar aqui desse... Você vai ver, ó, que ele suspende aqui o parafuso. Ó. Se eu pegar aqui, ele suspende aqui o outro. Se eu desligar a energia, veja o que acontece, ó. Ele cai, porque ele perde a sua propriedade. Eu vou ligar novamente, ó. Então nós vamos aproximar aqui do... Certo? Ó, ele suspende eles, ó. Todos, né? Aqui o campo não tá tão forte porque o enrolamento foi pouco, mas aí já dá para você perceber a força que é gerada, né? Pela eletricidade, tá certo? Ó, vou desligar e ele vai cair. Pronto. Então, gente, esse é o princípio que é usado nos eletroímãs, são usados nos portos, né? Quando vão fazer a carga de navio, é usado o eletroímã, é um enrolamento, né? Lógico que é diferente, bem mais robusto. E ligado na eletricidade, ele gera um campo fortíssimo, tem muita força. Então ele tem lá no porto, né? Ele é como um guindaste. Ele tem força suficiente para levantar toneladas, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar com vocês, para trazer nessa aula. Espero que você tenha gostado. Eu conto com seu like, conto com seu comentário, ajude no crescimento do nosso canal. Estamos caminhando para os 1000 inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like. Você que já é inscrito, faça um comentário também. Então era isso que eu tinha para trazer neste vídeo. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.